Momento Catequético, com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando este quarto domingo da Páscoa, estamos celebrando o domingo do Bom Pastor, domingo em que nós rezamos pelas vocações, que nós pedimos ao Supremo Pastor Jesus Cristo que mande pastores para pastorear o nosso amado povo, para ser presença do Bom Pastor na vida e na caminhada do nosso amado povo. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 10 do Evangelho de São João, dos versículos 27 a 30. Naquele tempo disse Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai que me deu estas ovelhas é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Amados e amadas de Deus, estamos no capítulo 10 do Evangelho de São João, onde Jesus se identifica com o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Essa imagem bonita de Jesus. Jesus que é aquele que pastoreia as suas ovelhas. Jesus que é aquele que pastoreia o seu povo. Jesus hoje continua a pastorear as suas ovelhas, o seu povo, através de nós, através dos pastores da igreja, que são chamados a serem presença do bom pastor na vida do nosso amado povo, através dos nossos amados padres, que desgastam a vida nas nossas paróquias, nas nossas comunidades, buscando ser presença de Cristo, bom pastor. E Jesus diz então no Evangelho: as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Amados e amadas de Deus, Jesus mostra que há uma empatia entre o pastor e as ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Jesus é o bom pastor. Jesus é o bom pastor que conduz as ovelhas, e as ovelhas escutam a sua voz. E o pastor as conhece. Conhecer no sentido bíblico aqui quer dizer, o pastor é aquele que ama as ovelhas. O pastor é aquele que ama as ovelhas a ponto de dar por elas a própria vida. Jesus nos amou e nos amou a ponto de dar a própria vida por nós. E diz o texto do Evangelho: e elas me seguem. Amados e amadas de Deus, as ovelhas seguem Jesus, porque sabem que em Jesus e seguindo Jesus, elas terão vida e terão vida eterna. É o que vai dizer o versículo seguinte: eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. Amados e amadas de Deus, Jesus é o bom pastor que dá para as ovelhas vida, mas dá para as ovelhas vida e vida definitiva, vida eterna. E então as suas ovelhas jamais se perderão porque escutam a voz de Jesus, que é o bom pastor, porque seguem Jesus. Continua o Evangelho: e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Amados e amadas de Deus, as ovelhas são de Jesus. O Pai as atraiu para o Filho. Elas são de Jesus, elas pertencem a Jesus. Elas escutam a voz de Jesus e, escutando a voz de Jesus, seguem Jesus. Por isso ninguém as arranca da mão de Jesus. Continua o texto do Evangelho: meu Pai que me deu estas ovelhas é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Amados e amadas de Deus, o Pai é maior do que todos, e como o Pai é maior do que todos, ninguém pode tirar as ovelhas das mãos do Pai. Por isso as ovelhas seguem Jesus. O Pai que deu as ovelhas para Jesus, que atraiu as ovelhas para Jesus. E Jesus vive uma profunda comunhão com o Pai. Eu e o Pai somos um. Ele é o Filho eterno. Ele é o Filho eterno que vive do amor do Pai. O Pai o ama eternamente e com amor infinito. E o Filho ama eternamente o Pai. Esse amor entre Pai e Filho é o dom do Espírito. O Pai é aquele que atrai as ovelhas para
o Filho, e ninguém é maior do que o Pai é maior do que todos. Por isso ninguém pode arrebatar as ovelhas das mãos do Pai, ninguém pode tirar as ovelhas das mãos do Pai. Amados e amadas de Deus, que esse texto nos ajude antes de tudo a nos sentirmos ovelhas do rebanho de Jesus, sentir o amor que Jesus tem por cada um de nós, que esse texto nos ajude verdadeiramente a sentir o amor de Cristo por nós, Cristo que é o nosso pastor, Cristo que nos amou a ponto de dar por nós a própria vida. E neste domingo em que celebramos o bom pastor, que rezamos pelas vocações, tenhamos essa consciência, amados e amadas de Deus, o Senhor continua a pastorear o seu povo hoje através de nós, através dos pastores da Igreja, através dos nossos amados presbíteros. Rezem pelos nossos presbíteros, rezem pelas vocações sacerdotais, para que o Senhor continue a mandar pastores para a sua igreja, para que o Senhor continue a mandar pastores que pastoreiem hoje o nosso amado povo. Desejo que você tenha um domingo muito abençoado, um domingo do bom pastor, muito cheio das bênçãos e das graças de Deus, e que desça sobre você, sobre sua família, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Este foi o Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília.